continuar lendo algumas passagens importantes desse psicanalista britânico, John Steiner, quando ele revisa os trabalhos de Bion. Então ele diz que, como resultado parcial da introjeção balanceada e do pensamento associado, o qual pode ser rudimentar, mas leva em consideração os objetos, traduzindo, o pensamento pode ser rudimentar, pode ser protopensamentos, como ele diz, impulsos da natureza, poder-se-ia dizer, pulsões violentas de agressão existentes na nossa psique. Nós sabemos que essa agressividade primitiva ou essa agressividade básica, ela é mitigada pelo amor que o bebê recebe ao chegar, que é capaz de conter essa agressividade, né, e balancear, devolvendo para o bebê algo suportável, mas não só algo suportável, devolve também para o bebê, imiscuído nessa transformação da agressividade em algo suportável, a função de fazer essa operação. O bebê não recebe só o alimento pronto, ele recebe também a técnica de transformar coisas brutas, pensamentos brutos, protopensamentos, arquétipos, em simbolizações, que é o que vai nos salvar, né? A simbolização desses objetos grotescos e brutos, né? A gente não é belo quando a gente nasce, entendeu? Isso é uma questão teológica até, né? Por que a gente não nasce blasé? A gente não nasce em um estado zen, como se fosse brotando da flor do lótus, ou da perfeição beatífica, né, do começo. A gente nasce em turbulência, né, uma explosão, tal como os objetos cósmicos que a todo momento estão explodindo. A história do mundo, né, mesmo que seja uma história mítica, né, embora haja indicativos objetivos importantes que corroborem essa hipótese, que é o Big Bang, né? Não é uma coisa tipo assim, foi nascendo em câmera lenta, né? Deus foi assim, peraí, não é assim que eu quero, não. Quero em câmera lenta, aí vai aquela luz, né? Que coisa linda, né? Que placidez, né? Não é nada disso, a gente não é nada disso, a gente é explosão pura. Por que nós somos violentos? Nós nascemos violentos, né? Se não tivermos amor, continuamos violentos. Violentos contra os outros e violentos contra nós mesmos também. Quando a gente enxerga a psicanálise de Bion, a psicanálise de Steiner, né? E isso porque eu não quero me referir aos pioneiros, né? Freud e Jung, porque isso já é a base, né? É daí que todo mundo vai escrever, né? É depois de Freud, depois de Jung, né? Antes de Freud, antes de Jung, tem as grandes tradições espirituais que falavam de modo diferente, né, do mesmo conteúdo que é objeto da atenção dos psicanalistas. Eu ouso dizer, inclusive, que não há diferença alguma entre a confissão, né, católica, né, e a confissão que é realizada no espaço sagrado da terapia, né? Que barbaridade eu estou dizendo, né? E por que não há? Porque lá na confissão católica, o padre perdoa o indivíduo em nome de Deus, mas tem uma condição para esse perdão. Perceberam isso? Que é a mesma condição aqui do luto kleiniano, meu Deus do céu. A condição é se o infeliz se arrependeu. Se ele não se arrependeu, ele mesmo está condenado. Ele mesmo perpetrou a condenação contra ele mesmo. Não é Deus, não, é ele. É eu. Não é Deus, é o eu que perpetra essa maldade contra si próprio,
provavelmente por causa da inveja, do orgulho, da soberba. Né? Também na psicanálise, né, nós não perdoamos ninguém. Né? Nós ajudamos a pessoa a perceber como ela se feriu em algum momento numa tentativa de evitar a dor. E nós propiciamos o meio ambiente necessário para que ela possa reexperimentar aquela dor e resolvê-la de outra forma, através da compreensão. Mas tem que ter o desejo de. E tem que ter em mente também que o capeta, né, vai fazer tudo para que o indivíduo não entre em contato com esse arrependimento. O que é o capeta? Os ataques aos elos de ligação que tanto Bion fala, né? Essa pulsão de morte que ataca o ego, intimida o ego para ele não fazer a experiência do arrependimento. O que é o arrependimento? Da reparação dos objetos que foram danificados, meu Deus. Dá para ver isso? Consegue ver isso? Quanto de tempo e de energia nós inutilmente discutimos a questão da religião e da psicanálise? Eu nem sempre vi isso, é verdade. E também participei dessa discussão do que é psicanálise, do que é religião. Religião no sentido etimológico do termo, não é da crença religiosa e nem do credo, né? Embora o credo seja um deposito fidei, né? Um depósito da fé, né? Da tradição, nesse caso, católica e do cristianismo católico, né? Que deriva em grande parte da tradição judaica. Mas é importante que a gente veja isso, porque tem muita arrogância nisso tudo. Né? O que a pessoa quer quando vai a um consultório? Não é se libertar das suas amarras interiores? Né? Aliás, eu vou recuperar uma definição de psicologia que Leonardo Boff me deu na época em que eu era estudante. Né? Eu procurei lá em Petrópolis para conhecer, eu não conhecia, era garoto. E ele fez uma definição de psicologia para mim foi a melhor definição que eu vi na minha vida. Eu vou recuperar essa definição para que eu possa trazer aqui para vocês. Né? Um grande homem, Leonardo Boff. Um sábio. Então, dá para perceber isso, voltando aqui, que eu estou lendo um texto de um psicanalista britânico. Os caras são sérios, os caras estudam, né? Os caras são disciplinados, né? Eles são respeitados, né? Porque são bons mesmo, de verdade. Né? E aí eu estou mostrando que o o cara está escrevendo aqui é tão velho quanto a humanidade. Tão velho quanto a humanidade. Né? Então seria bom se nós... Porque muitas pessoas, né, não podem pagar um analista. Né? Mas se elas tiverem esse insight, elas podem encontrar alívio para os seus sofrimentos. Né? Perceber que para o inconsciente tudo é possível, com uma condição: tem que suportar, meu querido, minha querida, você tem que suportar. A palavra da vida é suportar tudo, né? E em tudo, né? Suportar um chefe chato, suportar um trânsito caótico, suportar que você fica doente vez por outra, todos nós ficamos, suportar que você não tem controle da sua vida, suportar que você vai morrer um dia, suportar que você vai ficar velho. Para algumas pessoas ficar velho é um terror. Suportar que você vai perder pessoas amadas. Né? Tá entendendo qual a palavra da vida? Ela pode ser seguida de compreender. Então, esse binômio, suportar para compreender, não é suportar para reprimir, né? Aí nós temos a patologia. Suportar para compreender. Então, quando eu suporto para compreender, daí a palavra
sacrifício e sagrado, né? Em sacer sagrado, né? Uma atitude do livre-arbítrio humano, né? Eu suporto porque eu quero compreender. Eu me coloco aqui nesse lugar, eu não fujo, né? Nós já entendemos que é se evadir da experiência do luto, definido por Klein como um momento obrigatório para reparar os objetos que foram danificados pelo ódio, a realidade, sobretudo, né? Se eu suporto isso, se eu fico aqui num estado de balanceamento, como o Steiner diz aqui. Por que balanceamento? Nem eu me apego ao sofrimento, desenvolveria então uma personalidade masoquista, né? Nem eu reprimo, né, a experiência, né? Eu posso me dissociar gravemente se fizer isso, né? Desde a neurose até a psicose, dependendo do grau da negação do real, ou seja, daquilo que está acontecendo agora. Ou eu nem me apego, nem reprimo e compreendo. Minhas forças são devotadas para compreender o acontecimento. Para isso eu tenho que ter entendido que eu não mando nas coisas, né? Se você ainda acha que manda em alguma coisa, vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Aí tem que voltar 10 casas antes, né? No jogo da vida, né? Você tá achando que tu não tá mandando, cara? Porra. Tu acabou de perder um filho. Tu acabou de perder uma filha. Tu acabou de perder a mulher que tu amava. Tu acabou de perder o marido que tu amava. Tu acabou de ter uma doença grave. Tu não acha que tu tá no comando, é? Então vamos desistir pra gente poder compreender o que está acontecendo. Não é à toa que nós negamos a realidade, porque chegar aí, perceber isso e consolidar essa percepção, porque de certa forma todos nós sabemos disso, mas consolidar essa percepção rasga a gente por dentro, arrebenta a gente por dentro, porque tem alguma coisa dentro de nós que rejeita isso, de todos nós. Alguns enlouquecem, e outros ficam batendo cabeça na madrugada, tentando consolidar uma posição de realidade, né? Até atravessar o deserto. Mas isso requer tempo, requer ficar velho, requer envelhecer. Com sabedoria, é lógico, né? E a gente sabe se a gente atingiu essa sabedoria? Não, também nunca sabe, né? A gente pode estar achando uma coisa e depois se revelar outra coisa. E cansou de falar isso. Há 70 anos, assim, pô, não consegui perceber isso há tempos atrás, que merda. 78, porra, lá com 70 eu não consegui perceber isso, né? Que merda, né? Assim, que merda a vida toda. Contanto que a gente vá aceitando um novo conhecimento que chega a partir dessa coincidência bela e benévola entre curiosidade, abertura para a compreensão e envelhecimento. Fugimos totalmente do nosso assunto, né? Vamos continuar no outro vídeo.